Se você quer fazer uma transição de carreira, se você quer se aventurar em uma nova profissão, esse vídeo é para você, porque eu vou te contar como eu fiz a minha transição de carreira. Eu vou contar todos os detalhes de como eu saí de uma carreira na engenharia para hoje ser palestrante e mentora de mulheres. Te interessa? Então fica comigo até o final. Olá, maravilhosa! Tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou te contar todos os detalhes da minha transição de carreira. Para quem não sabe, eu sou formada em engenharia e hoje atuo como palestrante e mentora de mulheres. Eu vou te dizer que a transição de carreira foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir um favor. Aquele favor que você já sabe qual é. Se inscreva aqui nesse canal, porque todas as semanas eu faço um novo vídeo e você vai ser a primeira a receber esse conteúdo. Também curta esse vídeo para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante e distribua para muito mais mulheres. Agora vamos ao que interessa. Eu costumo dividir a minha transição de carreira em 3 partes: o chamado, o processo e o retorno. Para quem não sabe, eu sou engenheira de alimentos e eu trabalhei na área frigorífica por alguns anos. No começo eu até gostava, mas conforme a rotina foi se instalando, eu comecei a me questionar se eu gostaria de fazer aquilo para o resto da vida. E o meu chamado para isso que eu faço hoje aconteceu em um treinamento promovido pela própria empresa. A empresa entendia da importância de investir em conhecimento para os seus colaboradores e eu fui convocada para esse treinamento. E fui. Era um treinamento falando sobre comportamento e desenvolvimento humano e aquele tema começou a me chamar a atenção. Até que o treinador ou palestrante que ministrava aquela aula disse o seguinte: pessoal, eu vou fazer 79 anos e eu não penso em aposentadoria. Eu quero fazer isso que eu faço pro resto da minha vida. E aquilo acendeu uma chama dentro de mim e pensei, e se eu fizesse isso também? Mas sabe quando aquela voz, ela fala tão baixinho e você já cala ela, cheio de problemas que poderiam ser criados, e eu falava, mas eu tenho um diploma, mas eu estudei tanto tempo para ser engenheira, como que eu vou largar tudo isso? Mas aquela voz foi falando cada vez mais alto comigo, foi me mostrando o quanto eu era boa em desenvolver pessoas, em ensinar pessoas, e era o que eu mais fazia de melhor no meu trabalho. Eu tinha um cargo de liderança e eu percebia que eu estava muito mais empenhada em desenvolver os meus colaboradores e que eu tinha muitos resultados conforme eu me preocupava em desenvolver novos talentos e habilidades. E aí eu pensei, eu vou fazer a transição de carreira. E aí se inicia o processo. Eu sabia que naquele momento eu não poderia abandonar, jogar tudo para o alto, porque eu dependia financeiramente daquele trabalho. Então eu tomei uma decisão muito consciente de me preparar durante 2 anos para fazer a transição de uma forma muito mais segura. E o que eu fazia? Nesses 2 anos, eu comecei a poupar 30% do meu salário e destinar para uma conta específica que eu chamava mentalmente da conta da transição de carreira. Não o suficiente, eu comecei a estudar nesses 2 anos e eu estudava muito. Procurei uma pós-graduação na área de gestão de pessoas e comportamento e também lia. Eu lia durante todo o meu tempo livre. Então eu tinha meu trabalho no frigorífico, eu continuava sendo engenheira, mas nas minhas horas vagas eu estava me preparando para a minha transição. E aí, esses 2 anos se passaram e não teve um dia sequer em que eu não estudei. E não teve um mês sequer que eu não tenha destinado uma parte do meu salário para fazer essa transição de forma segura. E eu costumo dizer que foi Deus que preparou essa transição, porque foi tão perfeito. E antes dos 2 anos se terminarem, o meu noivo foi transferido de cidade, ele foi transferido de estado para desempenhar uma nova função, né? Ele foi promovido. E eu não consegui a transferência para ir junto com ele para essa nova cidade. E aí eu pensei, está na hora de abrir mão desse trabalho para me aventurar naquilo que eu já estou me preparando. E foi o que aconteceu. Eu decidi mudar de estado com ele, mas eu também decidi pedir demissão. Pedi demissão, cumpri aquilo que eu devia cumprir, mas saí com o coração leve, porque eu sabia que eu estava sendo direcionada para algo muito maior.
E aí os meus estudos se intensificaram, eu comecei a buscar formações e cursos na área do desenvolvimento humano, mas não se enganem, não foi tão fácil assim. Porque no primeiro ano em que eu já estava trabalhando como palestrante e mentora de mulheres, eu ainda não tinha o retorno financeiro. E lembra aquela poupança que eu tinha feito durante os 2 anos? Então, foi muito importante nesse momento para que eu não perdesse o meu foco. Porque é isso que mais acontece. As pessoas que fazem transição de carreira sem se prepararem financeiramente, diante dos primeiros obstáculos, elas acabam desistindo, porque elas não têm outra fonte de renda. Então, as pessoas que me procuram ajuda para fazer a transição, eu sempre direciono para fazer uma transição segura e confortável. Porque, meus amores, se você não tem dinheiro para pagar as suas contas, você também não tem equilíbrio emocional para continuar fazendo aquilo que ainda não te dá o retorno que você gostaria. E agora vem a última parte, que é o retorno. É uma parte muito linda e emocionante. Eu me lembro que quando eu fui me despedir dos meus liderados e do meu superior, o meu superior me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse: Adara, você tem talento para isso que você vai fazer, eu tenho certeza. E eu tenho certeza que você vai voltar para o frigorífico, para o setor alimentício, mas de uma outra forma. Você volta treinando, você volta palestrando, você volta ensinando. E no ano passado aconteceu algo muito especial, porque eu fui convidada por uma grande rede alimentícia, uma grande rede frigorífica para dar um treinamento. E eu senti que era a hora do meu retorno, que era aquele retorno que eu sempre sonhei que aconteceria, mas eu não sabia que seria tão cedo. Eu voltei, dei uma palestra incrível e senti dentro do meu coração que eu tinha feito a minha parte. Porém, eu sou grata a mim mesma por não ter desistido quando as coisas ficaram difíceis. E é isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Vai, confia, vai dar certo. Mas se as coisas ficarem difíceis, não desista. Continua confiando. Eu espero que a minha história tenha te motivado, te inspirado, te feito repensar as tuas escolhas. E tem uma vozinha aí no fundo te dizendo: vai, escuta essa voz, faz aquilo que precisa ser feito e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai colher aquilo que você plantar. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo.